Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de Língua Portuguesa da Educação de Jovens e Adultos. Hoje falaremos um pouquinho sobre sílaba tônica. O que será a sílaba tônica? Será que toda palavra tem uma sílaba tônica? Mas sílaba tônica não são só as sílabas que são acentuadas? Vamos dar início à nossa aula de hoje, que vai sanar todas essas perguntas? Vamos lá? Vamos começar? O que é sílaba tônica? Nas palavras com mais de uma sílaba, sempre há uma que pronunciamos com mais força. Essa sílaba é a sílaba tônica. Observe os exemplos abaixo. Árvore, caqui e onça. Percebem que eu tenho aqui em negrito as sílabas que são as sílabas tônicas. Ah, professora, mas você sabe que elas são tônicas porque você já sabe. Como eu vou saber? Bom, eu aprendi um truque e eu trouxe esse truque para vocês. Se vocês se familiarizarem bem com esse truque, vocês vão poder utilizar no dia a dia para descobrir qual é a sílaba tônica das palavras. Esse truque consiste no seguinte: quando eu quero saber a sílaba tônica de uma palavra, eu devo chamar por essa palavra. Como assim? Eu vou fingir que essa palavra é uma pessoa e vou chamá-la de um jeito que ela consiga escutar. Vamos então testar. Árvore, árvore. Não, eu não posso chamar assim. Eu tenho que verdadeiramente chamar. Vamos supor que a árvore está do outro lado da rua. Se eu falar assim, árvore, árvore, ela não vai conseguir me escutar, não é mesmo? Para que ela possa me escutar, eu tenho que chamar árvore, ó árvore. Percebem? Qual é o som que eu faço mais alto? Árvore, árvore. Ah, é o ar, não é mesmo? Então, a sílaba tônica da palavra árvore é o ar. Ah, professora, mas ela está acentuada, então eu já sabia que ela seria a sílaba tônica. Vamos tentar com uma palavra que não está acentuada para ver se funciona assim também? Vamos lá? Vamos chamar o caqui? Caqui! Ô caqui! Percebem que o que é evidente na sonorização, na hora que eu chamo? Então, a sílaba tônica é o que. Percebem como fica mais fácil de descobrir a sílaba tônica se eu chamar pela palavra? Agora que já aprendemos esse truque, vamos para mais aprendizados sobre a sílaba tônica. Bom, as palavras elas são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. E elas são classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Para essa classificação, é preciso saber como contar o número de sílabas das palavras. As sílabas são contadas do fim para o início. Como assim, do fim para o início? Aqui eu trouxe para vocês a palavra sílaba e exemplifiquei na palavra sílaba. Primeiro, para a gente classificar, é preciso que a gente separe as sílabas dessa palavra. Então, a primeira coisa que eu preciso é separar as sílabas dessa palavra. Vamos lá? Vamos separar as sílabas da palavra sílaba? Sílaba. Olha, ok, já separei. Agora vamos classificá-la enquanto oxítona, proparoxítona ou paroxítona. Como eu devo contar? Sempre da última para penúltima e antepenúltima. Então, eu vou contar sempre do final para o começo, independente de quantas sílabas essa palavra tiver. Se ela tiver 2, se ela tiver 3, 4 ou assim sucessivamente, eu sempre conto do fim para o início.
certo? Sabendo que eu conto do fim para o início, vamos ver como fica a classificação. O que será que é uma oxítona, ou uma paroxítona, ou uma proparoxítona? Vamos ver adiante. Bom, as oxítonas são quando a sílaba tônica da palavra for a última. Então, quando eu tiver uma palavra que a sílaba tônica, a sílaba mais forte dela, for a última, eu tenho uma oxítona. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A palavra café, cristal, paletó e Belém. Mas como eu sei que elas são oxítonas? Primeiro eu tenho que separar as sílabas. Depois que eu separo as sílabas, ou eu posso usar o jeito que eu já estou acostumada para ver se a sílaba mais forte é a última, ou eu posso chamar essa palavra. Vamos chamar a palavra café? Café! Percebem que o fé é a sílaba mais forte? Então, eu tenho uma oxítona. Também é o caso da palavra cristal. O tal é a minha sílaba mais forte, então é a minha sílaba tônica. Sendo a última, ela é uma oxítona, porque as oxítonas são as que têm o final, a última sílaba mais forte. O mesmo acontece na palavra paletó, que o tó é a sílaba mais forte, e na palavra Belém, que lém é a sílaba mais forte. Então, já vimos que as oxítonas são quando a última sílaba é tônica. A paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima. Mas como eu vou saber que a sílaba tônica é a penúltima? Às vezes a palavra só tem duas sílabas, mas como assim a penúltima? Não é a última, então vai ser a penúltima. Quando a penúltima sílaba for a sílaba mais forte, eu tenho uma paroxítona. Veja nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Álbum, livro, camelo e saúde. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? A primeira coisa é fazer a separação silábica dessas palavras. Depois que eu as separo, eu vou ver qual é a sílaba mais forte. Tanto na palavra álbum, como livro, camelo e saúde, as minhas sílabas mais fortes são a antepenúltima. Então, todas essas palavras são paroxítonas. Mas como você contou, Jaqueline? Lembra que eu sempre vou contar da última em diante. Eu sempre vou começar pelo final da palavra. Eu vou contar a última, antepenúltima e assim sucessivamente. Então, eu separei a sílaba, eu vou começar a contar do fim para o início. E assim, eu vou saber qual é a sílaba forte dessa palavra. E no final, nós temos as proparoxítonas, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Exemplo, lágrima, México, último e pêssego. Aqui, todas as sílabas fortes são a antepenúltima. E uma dica também de proparoxítona, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, elas recebem o acento gráfico. Então, também fica mais fácil, para eu identificar essa palavra. Quando eu percebo que a sílaba antepenúltima é acentuada, eu tenho ali uma proparoxítona. Já fica até um pouquinho mais fácil, Quando a sílaba antepenúltima, lembrando que eu sempre devo contar do fim para o início. Então, quando eu tenho a sílaba última, penúltima, antepenúltima, quando eu tenho a antepenúltima sílaba acentuada, eu tenho uma proparoxítona, certo?
Agora que já vimos todo o conteúdo, vamos relembrar o que vimos até aqui? Vamos lá? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. As sílabas das palavras são contadas do fim para o início. Eu sempre vou contar do fim para o início. E as sílabas tônicas são classificadas quanto à sua posição nas palavras. São elas oxítonas, aonde a última sílaba é a forte, a paroxítona, onde a penúltima sílaba é a forte, e a proparoxítona, onde a antepenúltima sílaba que é a mais forte. Agora que eu já vi e que eu já relembrei todo o conteúdo até aqui, vamos juntos fazer a atividade de fixação? Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês a atividade número 1. Classifique as palavras quanto à posição da sílaba tônica usando a indicação a seguir. Então, eu pedi que vocês classificassem essas palavras aqui quanto à posição da sílaba tônica. Pedi que vocês classificassem em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Qual é o primeiro passo para eu saber se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Para identificar o que é essa palavra, eu preciso saber qual é a posição da sílaba tônica nessa palavra. Qual é a posição da sílaba mais forte dessa palavra, não é isso? E para saber isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar em sílabas essas palavras, não é mesmo? Depois que eu separo em sílabas essas palavras, eu sei se eu tenho uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. Vamos separar? Bom, nós temos aqui a palavra estômago. Qual é a sílaba mais forte da palavra estômago? Vamos chamar? Estômago, tó, não é mesmo? Então, vamos contar aqui, ó. Lembrando que eu sempre conto do último para o primeiro. Último, penúltimo, antepenúltimo. E o meu antepenúltimo ainda é acentuado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proparoxítona, não é mesmo? Eu tenho a antepenúltima sílaba mais forte. E ela é acentuada, então eu tenho uma proparoxítona. Vamos para a palavra encontre. Encontre. Com, não é mesmo? Vamos contar? Última, penúltima. Então, se a penúltima sílaba é a mais forte, eu tenho uma paroxítona. Vamos para a palavra costurar. Bom, não precisa nem de eu chamar, não é mesmo? Apenas de pronunciar costurar, eu percebo qual é a sílaba mais forte. É a última. Então, aqui eu tenho uma oxítona. Nós temos a palavra satélite. Vamos chamar? Satélite. Nós temos o té, não é mesmo? Vamos contar? Última, penúltima, antepenúltima. E a antepenúltima ainda é acentuada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proparoxítona, não é mesmo? Abaixo nós temos a palavra planeta. Vamos chamar? Planeta. Percebam que é o né. Vamos contar? Última, antepenúltima. Quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica, eu tenho uma paroxítona. E por último, eu tenho a palavra vendedor. Assim como eu pronuncio, eu já percebo qual é a sílaba mais forte. Mas vamos chamar? Vendedor. Percebam que dor é a sílaba mais forte. Então, quando eu tenho a última sílaba mais forte, eu tenho uma oxítona. Bom, espero que vocês tenham acertado todas.
Vamos agora para a tarefinha que nós vamos fazer em casa? No caderno de vocês, eu quero que vocês escrevam as palavras dúvida, próximo e Débora. Após escrever, vocês vão classificar quanto à sílaba tônica. Para classificar quanto à sílaba tônica, primeiro vocês têm que separar. E depois que separar, vocês vão falar se a última é tônica, se a penúltima ou antepenúltima e classificar quanto à sílaba tônica, ok? Por hoje é só, espero vocês na próxima aula e para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.